Olá, pessoal. Continuando a falar sobre a relação da igreja e da escravidão, aqui usando agora dessa vez esse livro aqui, Formação do Catolicismo Brasileiro, do Eduardo Hornaet. Tá? Então ele vai traçar meio que uma história aqui do catolicismo brasileiro e vai dividir em três segmentos, tá? Em três áreas. Que para ele você tem a Inquisição, ela aqui na página 14, a Inquisição ajudou poderosamente a formar ou deformar a consciência católica no Brasil, criando a impressão de que todos são católicos da mesma forma, obedecendo às mesmas normas e lutando contra os mesmos inimigos. O catolicismo é o cimento que une a nação, o laço que prende a todos, o local de reunião, a confraternização entre raças das mais diversas que compõem a nacionalidade. Afirmações como estas se repetem de geração em geração, embora elas pareçam bastante levianas para quem sentiu o clima de medo e de repressão existente na colônia. Desconhecendo a influência da Inquisição, o estudo do catolicismo no Brasil colonial foi frequentemente abordado com superficialidade sem muito realismo. Então, novamente, é o olhar do historiador. O historiador ele tem que se prender o que a bula papal ali está dizendo, como se aquilo estivesse refletindo exatamente o que está ali na realidade. Você tem que ver lá na sociedade o que está acontecendo. E quando você vê o que está acontecendo, você vê que há um catolicismo muito mais plural. Tá? Ele identifica três áreas aqui que ele vai tratar, uma em cada capítulo. Né? O chamado catolicismo guerreiro, que é um catolicismo que trabalha com o conceito de guerra santa, que justifica a escravidão dos indígenas, né? Então, esse catolicismo guerreiro, tá? O segundo, que é um catolicismo patriarcal, que é o que está junto lá com os senhores de engenho, fortalecendo essa sociedade patriarcal, tá? É esse segundo. E um catolicismo até mais de fachada do que de mudança interior, propriamente dito, tá? E o terceiro que ele vai chamar é um chamado catolicismo popular. É um catolicismo popular. Ele vai dar um exemplo, curiosamente, né? Nos quilombos. Nos quilombos, os negros que fugiam para os quilombos, muitos, eles professavam o catolicismo. E ali, como você está num quilombo, está fora do poder desse patriarcal aqui. Tá? Então você tem a possibilidade de resgatar um cristianismo mais primitivo. Então ele lança, apesar de a gente não ter muita documentação sobre isso, né, ele levanta essa possibilidade de que o catolicismo pregado nos quilombos talvez fosse mais próximo do catolicismo, do cristianismo evangélico, lá dos primeiros séculos. Tá? Porque já se desvincula dessa amarra patriarcal, tá? Então, na página 19, ele vai falar do papel aí das primeiras organizações da igreja aqui no Brasil. Aí ele fala assim: da leitura de textos como este, podemos concluir que houve no Brasil colonial, como em todos os demais domínios ibéricos, uma verdadeira tirania sobre as almas, por meio da religião católica. Ninguém podia livremente decidir em assuntos religiosos. Através dessa repressão religiosa figurava a exploração econômica praticada por Portugal. A Inquisição era a expressão do colonialismo. Ele estava ao lado do rei e da igreja estabelecida, contra os que negociavam livremente, independentemente, deixando de constituir dessa maneira a fonte de renda para a coroa portuguesa. Percebe que igreja e Estado estão num projeto político juntos. Se não entender isso, aí realmente não vai entender o que foi a história da igreja. O papel da igreja na prática ali no Brasil colonial. Tá? Isso aqui ainda está falando do Brasil colonial. Tá? A conquista, né, ela é apontada pelo rei português como uma verdadeira cruzada. Aí é que entra a questão do capitalismo guerreiro, né, dessa perspectiva. Né? Quem pesquisa documentos brasileiros do período português fica impressionado pela segurança que neles transparece a respeito da empresa colonial.
Ela é uma empresa sagrada. Escreve Dom João III, rei de Portugal, ao primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Ele diz assim: a principal causa que me levou a povoar o Brasil foi que a gente do Brasil se convertesse à nossa fé católica. Entende? É um projeto colonial que está intrinsecamente amarrado com a questão religiosa. Os portugueses colonizadores participaram largamente da mentalidade de seus reis. Eles pertenciam a uma igreja estabelecida e participavam de estado de espírito comum a todos os católicos da época, pelo menos da Península Ibérica. O espírito guerreiro contra os inimigos da fé. Espírito este que foi popularizado através de uma ação conscientizadora demorada por parte do clero e da nobreza, e que encontrou seu ponto culminante na Europa quando Urbano II convocou os povos europeus para a Guerra Santa contra os turcos, donos da Terra Santa. Essa ideologia de Guerra Santa fez com que nunca houvesse propriamente uma missão na América Latina. Houve sim uma conquista, uma implantação da estrutura da religião dominante. Missão e conquista são irreconciliáveis. Foi por causa de uma ideologia que os portugueses vindos para cá, as mais das vezes humildes comerciantes, deixaram de ser tolerantes para com os índios. Então esse projeto está junto, não tem como separar uma coisa da outra. Antônio Vieira aqui fala sobre o Quinto Império, né? Ele, em relação ao texto de Daniel. Daniel diz assim, capítulo 2: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e destruirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Antônio Vieira usa essa passagem para dizer que esse reino é o reino de Portugal, que vai trazer o Quinto Império. Antônio Vieira aplicou esse texto profético sucessivamente ao reino de Dom João IV, Dom Afonso VI e Dom Pedro II. Tudo confirmava a visão do reino. Quinto Império, o reino de Cristo na Terra, governado pelo Papa, pelo poder espiritual, e pelo reino de Portugal, poder temporal. Portugal foi fundado por Deus para realizar esta vocação. Então é dentro dessa, percebe? É um projeto que está junto. Para os portugueses, não tem como desvincular esse elemento religioso. Ele está servindo a essa proposta. A história de Portugal é uma verdadeira história sagrada, uma história da salvação. Deus vence os muçulmanos em Ourique, lá em 1139, suscita as casas reais de Aves, Bragança. Portugal é o seminário da fé, a ser propagado pelo mundo inteiro. As caravelas portuguesas são de Deus. Os portugueses são anjos de Deus enviados aos gentios que o esperam. Isaías 18, 27. Soldados e missionários envolvidos na grandiosa tarefa. A escravidão negra é vista como meio de salvação, uma entrada no reino de Deus. Há uma escravidão maior do que a do corpo, a da alma. A salvação está na cruz, no rosário da Mãe de Deus, da fé de Jesus, servindo ao Senhor aqui na terra. O cativo receberá o prêmio do céu. Essas afirmações são confirmadas pelos textos bíblicos. Efésios 6,5, 1 Pedro 2, Lucas 12,37. Já me persuado, sem dúvida, que o cativeiro da primeira transmigração da África para o Brasil é ordenado pela misericórdia, pela sua misericórdia, para a liberdade para a segunda. Padre Antônio Vieira. É claro que a leitura bíblica de Vieira é simplesmente ideológica. O que nós percebemos sem dificuldades hoje constitui, contudo, a base das firmes e grandiosas convicções da hierarquia no Brasil português. Ninguém duvidava, senão ironizando como Gregório de Matos. Todos participavam do entusiasmo, da animação e da fé. Então é um projeto aí, projeto que envolve a igreja e o Estado português. Muito obrigado, então.